E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 65. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever e deixe seu like aí na confiança, porque ajuda demais e você sabe, o conteúdo aqui é sempre de boa qualidade. Você sabe o que é um Ironman? Não, não estou falando do Ironman do filme, não. Eu estou falando do Ironman, a prova de triatlon. Já ouviu falar? Se você não sabe o que é um Ironman, eu te conto. Imagine uma prova de triatlon. Se você não sabe o que é triatlon, é basicamente um esporte onde você nada, pedala e corre. E você faz isso um na sequência do outro. O Ironman, então, é um triatlon, só que muito longo. Numa prova dessas, você nada 3,8 km, pedala 180 km e corre uma maratona. E se você não sabe quantos quilômetros tem uma maratona, são 42. Bom, eu tô te perguntando isso porque eu vou te contar uma história e é importante que você saiba disso antes. Há alguns anos atrás, o CEO de uma empresa onde eu trabalhei, e depois de descobrir que eu fiz um Ironman, me perguntou: ô Hanson, como é que faz um Ironman, cara? E aquela pergunta ficou ressoando uns segundinhos dentro da minha cabeça. Porque nunca me perguntaram como que faz um Ironman. Já tinham me perguntado o que é um Ironman, por que alguém faria um Ironman, mas nunca como se faz. E a única resposta que me veio à mente para dar para ele foi: olha, faz o Ironman um passo de cada vez. E ele olhou pra mim com uma cara meio estranha, assim como se ele não estivesse entendendo muita coisa. Só que aí eu expliquei pra ele que, na verdade, o Ironman, embora pareça uma prova muito longa, aliás, são 226 quilômetros, né? Na verdade, é uma soma de vários pequenos avanços que você vai fazendo até cruzar a linha de chegada. Eu expliquei pra ele que, na minha visão, na verdade, embora fosse uma prova muito longa, o que importava realmente era fazer as pequenas coisas e depois que você somasse tudo, você terminava a prova. Por isso, então, você faz um Ironman um passo de cada vez. É só você fazer aquilo que você está fazendo e continuar insistindo até a hora de chegar. É uma questão de persistência mesmo. E por mais impossível que pareça, aquelas grandes coisas que você quer fazer, aqueles sonhos que você acha que são muito distantes, na verdade, eles são exatamente igual a um Ironman. Você só precisa se concentrar no que você quer, procurar alguém para te ajudar a fazer isso e fazer o melhor que você puder até você conseguir. É uma questão de vontade e persistência. E talvez você esteja aí pensando: nossa, mas que papinho. Mas não é não, meu querido semelhante, porque quando eu comecei a correr, olha, eu detestava correr. Eu achava correr uma das coisas mais idiotas que alguém pode fazer. Porque eu ficava olhando aquelas pessoas correndo para um lado e para o outro e ficava pensando assim: mas eles querem chegar aonde? Naquela época eu jogava rugby, então eu corria bastante. Mas eu corria com um objetivo bem claro. Nem eu podia deixar o cara me pegar, nem eu podia deixar aquele cara passar também. Mas aquela ideia de correr por correr não fazia sentido. Até que um dia aconteceu de eu me lesionar no rugby. Foi passando o tempo, a lesão não melhorava, eu fui ficando pesado e mal-humorado também. E por acaso, na época, tinha uma namorada que corria. E ela não corria pouquinho não, ela corria meia maratona já. Ela sempre me chamava pra correr e eu sempre dizia que não. Como eu disse, eu achava aquilo uma besteira danada. Correr pra quê? Pra pegar ônibus? Pra fugir de bandido? Ah, pelo amor de Deus, né? Correr apenas pra correr e depois acabou? Não faz sentido. Mas o fato é que ela acabou me convencendo a correr um dia com ela. E como eu acompanhei ela direitinho, ela me falou que talvez eu pudesse ser bom naquilo se eu me dedicasse a correr. Eu não sei nem te dizer por que aquilo mexeu comigo, mas a verdade é que me incentivou. E aí eu comecei a correr, procurei uma assessoria, quando eu vi, eu tava fazendo triatlo. E olha, não foi nada fácil pra mim não, viu? Quando eu comecei no triatlo, eu nadava literalmente igual um prego. Os meus tempos eram péssimos e eu nadava de um jeito ridículo. Até que eu me virava bem na bicicleta, é verdade, e corria direitinho. Mas comparado às pessoas da minha idade, eu realmente não estava indo muito bem. Porque eu era muito pesado, tinha bastante músculo, e a minha cabeça ainda não tinha se acostumado àquele esforço, àquele sofrimento prolongado. O meu esporte antes era outro, era o rugby. A gente corria rápido, a gente batia, se machucava e tudo mais, mas tudo passava muito rápido. Não era um sofrimento prolongado. E além disso, quando você faz triatlon, é um desafio de você com você. Você não tem um oponente para te motivar. É você, o tempo todo, lutando com você. Eu precisava encontrar os meus motivos dentro de mim mesmo. E eu precisava entregar o melhor, porque só tinha eu para entregar. Não era como no rugby. Se eu tivesse num dia ruim, talvez meus companheiros estivessem num dia melhor e conseguissem compensar. Foi uma experiência maravilhosa que me exigiu muita humildade, muita vontade de aprender e muita persistência também. E em algum momento, de uma pessoa que mandava muito mal, eu acabei me transformando numa pessoa que mandava bem. É verdade que eu não chegava perto da elite da minha faixa etária, mas eu com certeza era um atleta amador bastante competente. E a única coisa que fez isso acontecer foi a minha persistência. Não tinha nada de especial em mim. Eu não tinha genética ideal, nunca tive os equipamentos mais caros, não tinha uma rotina de treinos nada fácil, já que eu trabalhava muitas horas. Mas ainda assim, eu me orgulho muito em dizer que eu fiz um ótimo trabalho e que, na medida do possível, eu fui bastante bom no que eu fazia. Eu recebi muita ajuda pra isso, é verdade. Mas eu coloco na conta da minha persistência ter conseguido chegar tão longe. Era uma coisa que ao longo da minha vida sequer me passou pela cabeça. E cruzar aquela linha de chegada do meu primeiro Ironman foi como uma recompensa. Porque até você chegar ao Ironman, você já fez muito trabalho antes. Já fez provas menores, provas diferentes, já fez maratonas, já fez meia maratonas, já fez meia Ironmans. Muita coisa já aconteceu até você chegar ali. Então foram muitas milhas nadando, pedalando, correndo, até que você chega naquele momento, cruza a linha de chegada e ouve o locutor falando que você é um Ironman. Mas nada disso acontece
se você desiste. Nada disso acontece se você perde a coisa de perspectiva. Grandes sonhos são como o Iron Man, como eu disse, são uma soma de pequenos esforços, pequenas persistências de todos os dias. São aquelas micro decisões que você faz ao longo da sua vida, entre acreditar que é possível e abandonar a causa, entre dar um passo a mais ou parar. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu posso dizer que eu já realizei alguns na minha vida. E a maior parte deles foi assim, um passo de cada vez, até chegar. Nem de mais, nem de menos. Só o que você precisa fazer, só por hoje. E esse meu caminho de realizações, do Iron Man e de outros sonhos, foi me mostrando uma coisa, que eu sou só um ser humano, mas que isso não é pouca coisa. Porque tudo aquilo que você consegue aspirar, tudo aquilo que você consegue imaginar com a sua mente, você é capaz de realizar. Talvez saia um pouco diferente do que você tinha imaginado antes, mas você consegue. E outra coisa que a vida me ensinou foi que você não precisa fazer demais. Você só precisa fazer a sua parte. Um passo de cada vez, até chegar. Mais uma vez, eu vou dizer que não sei qual é o seu sonho, mas eu tenho certeza de que vale a pena. Vale a pena dar um passo a mais. Vale a pena persistir. Porque quando você cruza a linha de chegada, aquele momento, aquela sensação, só você vai entender. Mais ninguém. Mesmo as pessoas que mais te amam, mesmo as pessoas que mais gostam de você, que de repente participaram daquele projeto, nem elas vão entender do jeito que você vai. Porque foi você que imaginou aquilo. Foi você que sonhou. Foi você que teve medo. Foi você que pensou em desistir. Foi você que sentiu sofrimento. Foi você o tempo todo. Foi você que deu os passos. Foi você que chegou. E isso fica dentro de você, para sempre. É como se fosse uma informação que fica marcada no seu DNA e que você vai passando adiante. E todas as gerações que vierem depois vão receber essa informação. De que você não desistiu. De que você persistiu e deu um passo a mais até chegar. O meu filme predileto chama-se Gladiador. Nesse filme, o personagem principal é um general romano chamado Maximus. E há uma cena logo no início do filme onde Maximus diz aos seus soldados que aquilo que nós fazemos na vida ecoa pela eternidade. E toda vez que eu realizei um sonho, um objetivo meu, eu entendi sobre o que ele estava falando. Eu gostaria muito que você entendesse isso também. E a chave para alcançar esse entendimento, pelo menos na minha experiência, foi persistência. Um passo de cada vez até chegar. A maior parte das pessoas falha porque desiste, mas tem um número muito maior de pessoas que nunca vai nem tentar. Se você tem um sonho, luta por ele. Se você já começou a luta, um passo de cada vez. E se você já está avançando, nunca pense em desistir. Vale a pena. Você vai conseguir. Um passo de cada vez até chegar. A gente se vê no vídeo 65. Um abraço e tchau, tchau.